Mas vocês devem ser fortes e não se desanimar, pois o trabalho de vocês será recompensado. E nós estamos aqui com mais um episódio de Desculpe o Transtorno. Estamos abertos para a reforma. E nesse episódio de hoje, a gente vai falar de empreitada, quando a sua obra está na mão do empreiteiro. E para darmos início nesse episódio, eu vou permitir que as nossas convidadas se apresentem. Hoje a gente tem uma dupla de Anas espetaculares. Então, Ana, por favor, pode se apresentar. Inês, Ana, é um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Um tema super importante e relevante cada vez mais, né, nos departamentos tributários. Mas, resumindo um pouco a história, né, eu sou Ana Santos, eu tenho alguns anos aí de experiência em Big Four, 9 anos. Eu comecei com 5 anos, né? Mas brincadeiras à parte, eu acho interessante a minha jornada, que eu tenho um pouquinho de experiência de prestação de serviço, né, dentro de departamento tributário, de consultoria tributária em Big Four. E depois, em 2016, fui para uma grande empresa e lá eu tive a experiência maravilhosa e muito rica de liderar um time de departamento fiscal e estando do outro lado da mesa, como a gente fala, né? Então, implementando, executando, estando na linha de frente dados do departamento tributário dessa empresa, e lá fiquei por 7 anos. Acho que minha formação é Direito, Economia, e tenho especialização em Direito Tributário também, e muitas discussões do ponto de vista de tecnologia e processos, sistemas, pessoas. E é isso. Seja bem-vinda. Obrigada. Ana Abreu? Olá, Inês, Ana, é um prazer estar aqui para compartilhar conhecimento. A minha experiência profissional, ela praticamente se construiu em grandes multinacionais, e nos últimos 10 anos eu abri a minha consultoria contábil e tributária, a Nova 4, e também uma empresa de treinamento, que é o Instituto Ana Abreu, que é focado em treinamentos para corporativos, né, na área contábil, né, e na área tributária. E é um prazer compartilhar aqui a minha experiência, né, em especial esse assunto, né, que é o outsourcing, essas questões tributárias que estão acontecendo agora. Eu estou tanto do lado de quem contrata, porque eu sou uma consultoria, mas eu contrato também outras consultorias para me ajudar, e ao mesmo tempo eu sou contratada por grandes empresas, né, para atuar nessa área contábil, nessa área tributária. Então a gente consegue ver os dois lados, né? A gente consegue ter uma percepção melhor, né, das dificuldades que as empresas estão tendo nesse momento, né, as preocupações, né, embora ainda seja um pouco prematuro, né, para a gente falar exatamente de impactos, né, mas existe uma questão de preocupação, principalmente das grandes empresas, né. O meu objetivo é compartilhar o que o pessoal anda se preocupando, né. Então, quais seriam os pontos relevantes e qual é o meu papel como outsourcing dentro disso, dentro desse contexto. Obrigada, Ana. E para a gente começar essa discussão, eu vou com a Ana. Você comentou que você já atuou no outsourcing e nas companhias. Então, é bom que a gente tenha aqui 3 pessoas que têm as visões aí dos dois lados. Mas, iniciando esse debate aqui com você, Ana, a gente está falando aqui não só da empreitada, não só da mão de obra e da contratação de serviços do ponto de vista da área de finanças, que teria um impacto direto dentro dos cálculos, dentro do imposto, mas também daquelas contratações parciais ou totais de parte dos seus processos produtivos, e que isso vai impactar na precificação e no relacionamento com esses fornecedores. Então, dentro desses 2 vieses, eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua experiência. Primeiro, na contratação do outsourcing, do ponto de vista da área administrativa de finanças, onde a gente tem
alguns sistemas legados que se conectam com os nossos sistemas e que precisarão ser reconfigurados. Traz um pouquinho da sua visão sobre isso e como que você entende que no dia a dia, na rotina das empresas, tanto do tomador quanto do prestador, isso vai impactar. Inês, essa é uma pergunta, e considerando um cenário de reforma tributária, realmente, eu diria, crítica e bem complexa de ser respondida, né? Primeiro porque a gente está ainda com um cenário de incerteza com relação ao texto final e impactos efetivos no próprio cálculo, né? Na própria alíquota efetiva, nos próprios ajustes que teremos que fazer em sistemas. Claro que a gente já tem uma discussão bastante avançada, mas muitos pontos ainda de crítica e alguns impactos importantes que podem vir a ser alterados lá no Senado e voltar para a Câmara para uma nova votação. Eu vou superar essa fase partindo do princípio que a gente já tem um cenário para onde ir, senão a gente fica muito no campo das ideias e realmente isso impacta muito e negativamente a possibilidade das empresas se programarem nesse momento, né? Então, o quanto eu vou ter de impacto na minha relação com os meus fornecedores, com o meu outsourcing ou terceirizados, independentemente da forma, mas também com relação aos impactos nas alíquotas efetivas, nas transações, enfim. Então, isso eu vou fazer um corte aqui partindo do princípio que a gente já tem esse cenário. Então, assim, para toda e qualquer mudança, o primeiro passo é realmente a gente ter objetivos claros. Por isso que é importante a gente já setar que tenhamos uma reforma estabelecida. Para que as empresas consigam realizar uma boa transição, né, para um novo cenário que vai mudar, de fato, toda a estrutura do ambiente tributário brasileiro hoje, é uma mudança de fundamentação, né? Ela é uma mudança muito, muito importante. Não é uma alteração de alíquota ou de base de cálculo, é uma mudança estrutural. Não conseguimos sair de um planejamento, de um mapeamento inicial muito, muito bem feito. E o que eu quero dizer com isso, né? Um planejamento e um mapeamento? É olhar para todas as interfaces, todos os sistemas que funcionam, independentemente de serem ligados diretamente à estrutura de finanças, que é o que você comentou, que é o que impacta diretamente nos cálculos, nas apurações, nos lançamentos contábeis e livros fiscais. Mas não só isso, também todos os terceiros que em algum momento fornecem informações que alimentam a operação da companhia. E aqui me vem, eu gosto muito de trabalhar com exemplos, né, para a gente conseguir tangibilizar. Aqui me vem em mente uma operação de industrialização por encomenda, por exemplo, em que o industrializador tem conectado com a empresa o seu sistema para fins de informação de inventário, de circulação de mercadoria e tudo aquilo que a gente sabe que é sensível do ponto de vista de compliance fiscal. Então, eu começaria, mesmo que a gente não tenha hoje um cenário de impacto pré-estabelecido e claro para as empresas, para o contribuinte, para os prestadores de serviço, para o outsourcing, enfim, eu investiria num mapeamento muito profundo, não só das conexões e das interfaces de sistema que existem com finanças, mas também com a operação de todos, e para conseguir ter um mapa de onde temos possíveis impactos e aonde, em algum momento, precisaremos trabalhar num sizing, né? E quando eu falo de sizing, é entender o quanto de esforço vai ser necessário para atualizar esses sistemas, né? Se algumas discussões vão ter que ser feitas do ponto de vista de preço, com os fornecedores ou não, se aquele fornecedor é um prestador exclusivo daquela companhia, como que isso vai ser ajustado, e normalmente você vai ter que envolver o gestor daqueles contratos, né? Que tax não fica com os contratos de tax, né? Nós vamos ser o profissional de tax vai ser um importante elo e intermediador, eu diria, dessas conversas, para demonstrar, sim, as necessidades de compliance, explicar, né, qual que é o objetivo final, que de fato é atualizar e ter todas essas informações dentro de casa, e como que esses custos de implementação e atualização vão ser acomodados dentro das propostas comerciais. Já partindo para a conclusão dos pontos que eu imagino mais críticos, de fato, hoje eu vejo um cenário incerto,
mas que o quanto mais a gente conseguir trabalhar com contratos líquidos, né, de impostos, melhor, né, porque aí a gente consegue lá na frente ter uma visibilidade, uma margem de discussão com os fornecedores e clientes também melhor, né? Eu acho que é uma boa abordagem do ponto de vista de preparação para um cenário incerto, é trabalhar sempre com conceitos de contrato líquido. Ana, você trouxe para a gente 2 estratégias super representativas. A primeira é o mapeamento, né? O momento de fazer o mapeamento. A gente fala nos nossos episódios anteriores exatamente sobre a interferência de outras áreas, como que a gente vai interferir nessas áreas, como a gente vai impactar interna e externamente. Então, o mapeamento ele é fundamental. E você trouxe uma outra dica extremamente interessante para as nossas áreas comerciais, né? Que é trabalhar com o NET nas contratações. Começar a pensar em revisitar os contratos de uma forma geral, para que, quando a gente vem ali com os impactos efetivos da reforma tributária, a gente já tenha parte do trabalho realizado do ponto de vista de comercial. Então, é o momento de começar a realmente organizar o processo para receber a reforma tributária. Então, é muito enriquecedora essa sua opinião. Então, para a gente, para quem está assistindo aqui, é um novo olhar, é uma forma de iniciar este processo e evitar lá na frente alguns transtornos desnecessários. Então, a gente tem aí um mapeamento, né, tanto interno, dentro de casa, externo, com os nossos fornecedores e clientes, e também do ponto de vista de precificação, os nossos contratos. Pegando o gancho do que você falou, eu vou levar para a Ana Abreu. Ana, a Ana está falando aqui para a gente de quem tem ali uma empresa e que vai tratar dos seus fornecedores e que vai tratar dos seus clientes. Como que você vê, para você, que está dentro de uma estrutura, vai receber esses pedidos de diversos clientes, de diversos fornecedores, né, para poder atender esse mapeamento, para atender essas estratégias? Como que você imagina que as empresas de outsourcing, que as empresas que prestam serviços, podem se organizar para essa demanda antes do início da reforma tributária, especificamente? Bom, Inês, as palavras da Ana realmente foram perfeitas, na minha opinião, né? Porque eu estou vendo isso aí na minha prática, né? Então, o que ela falou sobre o mapeamento e também sobre as questões da gente fechar os contratos, considerando os tributos fora, vamos dizer assim. Por exemplo, eu acabei de renovar um contrato com um grande cliente e a gente fez a nossa renovação de contrato justamente nessa modelagem, porque você tem o preço, seu preço de trabalho e o teu preço do tributo fora. Isso já com vistas em toda essa movimentação da reforma tributária. Mas na minha condição, né, que sou um prestador de serviço, né, para mim o impacto depende muito do cliente, depende do porte do cliente. Por exemplo, eu tenho uma carteira de clientes grandes e tenho clientes pequenos e médios. Então, os clientes grandes, eles têm uma preocupação maior, mas esses grandes, geralmente, eles têm uma estrutura. E a gente entra como outsourcing, por exemplo, eu estou terceirizando aqui essa parte operacional de indiretos, sei lá. Então, toda essa parte de apuração, geração de obrigação fiscal, né? Então, eu assumo, né? Às vezes, a parte dos diretos. Às vezes, a gente assume essa parte, mais os reportes de contabilidade e tudo mais, né? Então, a preocupação deles é saber, por exemplo, como que essa reforma vai afetar a operação deles, né? Por quê? Aí, nesse ponto, a preocupação que eles têm com a cadeia deles, né? Então, uma coisa que a gente está enfrentando bastante, né? Porque a gente ajuda em vários tipos de report, dando informação, são os budgets. Então, hoje, o maior desafio nosso é contribuir para a elaboração de budget. Porque a reforma está começando, você vê, a gente está discutindo, ela falou, é prematuro até saber, ter uma noção de como isso vai acontecer. Só que, assim, eu tenho que fechar um budget.
Então, tem empresa, por exemplo, tem clientes que fecham budget de 5 anos, tem empresa que faz 3, entendeu? E ali vai ter um impacto. E aí o que vem? Mas que impacto que é esse? Que é onde esse mapeamento ajuda muito, porque, você vê, essa reforma ela vai afetar desde o teu preço de vendas, o teu custo vai ser afetado, né? O teu investimento, despesas com investimento, principalmente em tecnologia, porque isso daí vai ser afetado bastante. Então, de alguma maneira, tem que ter uma previsibilidade disso para a gente poder falar para a matriz, olha, vai ser reportado dessa forma ou dessa, vai dar esse impacto aqui, entendeu? Mas é muito prematuro, realmente é prematuro dizer exatamente qual é esse impacto, porque está sendo discutido ainda. Tudo que a gente tem certeza é que vai ter. Então, a gente vai ter que contratar mais pessoas, porque a Ana também falou bem, a gente tem esse cenário que vai estar paralelo, mais o cenário que você tem que tocar. Então, tua despesa vai aumentar ali. Então, o maior desafio aí é em termos de budget, né? Então, por exemplo, para muitos, toda a parte fiscal a gente faz, né? Então, eles querem saber, assim, poxa, mas se entrar esse cenário, então você fica montando cenário. Se desce, porque assim, a gente acompanha o que o governo, por exemplo, todo mundo está contribuindo, fazendo contribuições ao governo, grandes empresas, em suma, todo mundo tentando melhorar ou fazer com que a reforma saia de um jeito mais justo, né? Porque esse é o objetivo das nossas ações junto ao governo. Até participo de muitas dessas ações também. E a preocupação, né, é você buscar esse algo justo, mas você vai conseguir? Não. Então, o ponto para a gente fazer o mapeamento, saber mais ou menos o impacto que vai dar, principalmente nos budgets, é você acompanhar o que está acontecendo nas negociações do governo, a sensibilidade do governo. Entendeu? Porque dependendo do seu setor, né, e aí vai muito do setor, porque tem setor que vai ser afetado dessa maneira, daquela, em suma, cada um vai ter um cenário diferente. Mas uma coisa que a gente está acompanhando, né, são os nossos representantes atuando junto ao governo e a sensibilidade deles. Olha, pode ser que a gente vai conseguir isso. Então isso vai impactar o meu preço de vendas desse jeito, vai impactar meu fornecedor desse jeito, isso vai fazer com que eu tenha que investir em sistema, isso é inevitável, vai investir, né? Não só no sistema, o sistema mesmo, que praticamente vai ter que refazer, fora a mão de obra especializada que você vai ter que ter, entendeu? Então, é prematuro sim, só que você tem que apresentar um budget, porque você tem compromisso com a tua matriz de alcançar resultado, compromissos assim de remessa de dividendos, entendeu? Então, isso influencia bastante. Então, nos grandes, a pressão que eu, Ana, estou sofrendo, e não só na reforma dos tributos sobre o consumo, da reforma tributária, né, dos tributos sobre o consumo, mas como também do próprio imposto de renda. Por exemplo, o imposto de renda hoje a gente também tem várias coisas muito importantes que vão acontecer, por exemplo, a questão das subvenções, a extinção aí a possível extinção dos juros, tributação de fundos, isso, uma série de coisas que vai mexer, por exemplo, na minha taxa efetiva de imposto de renda. E as empresas têm que reportar essa taxa efetiva. Porque a gente faz projeção da taxa efetiva, fala assim, ó, eu vou projetar, sei lá, que a minha taxa efetiva aqui vai ser, sei lá, antes com subvenção era 25%, agora sem subvenção vai para 40%, por exemplo, entendeu? E muitas vezes essas taxas, tá, são KPIs que o gestor, né, daquele mundo ali, às vezes a participação do lucro dele depende disso, sabia? Então, basicamente, o que eu diria para você agora, nesse momento, tá? O que a gente está enfrentando é essas projeções, isso do perfil de grande empresa. Quando você vai no perfil de pequena, a pequena é assim, ela está muito ocupada ali fazendo o negócio dela, ela não tem nem muita noção de tudo isso, né? Muitas vezes é empresa que são empresas nacionais, então assim, é um mundo diferente. Então, o que nós estamos tentando fazer, a gente já chama eles para fazer uma palestra, alguma coisa, e fala assim, ó, no seu negócio, isso vai impactar desse jeito, ó, você tem essa situação. Por quê? Porque isso afeta o negócio. Isso entendeu? É um cuidado com aquele cliente que ainda não percebeu o impacto que ele vai sofrer. Então,
cabe à consultoria, cabe aí ao prestador de serviço que está mais preparado, que está mais atuante, ter esse cuidado com o seu cliente e trazer para ele, sinalizar para ele o que está acontecendo, para ele também já ir tendo ali um pouquinho de envolvimento com o assunto. É isso. Então, é o momento também das consultorias pensarem nos seus clientes do ponto de vista de informação, Exato. ainda que o assunto esteja numa fase de indefinição, vale a pena as consultorias convocarem os clientes em pequenos fóruns, em pequenos treinamentos, para trazer um pouquinho desse assunto. Então, vale a pena. Seria uma boa estratégia. Não, é uma boa, para mim porque para mim e para o cliente. Por quê? Porque esse cliente às vezes é pequeno, mas ele atende uma grande empresa. Entendeu? Então, isso vai impactar lá. Então, principalmente esse lance do preço de venda, porque tudo isso vai impactar muito a formação do preço. Principalmente, né, o que mais pega para os pequenos, ou mesmo a conta, sei lá, os custos, né, algum tipo de, sei lá, de industrialização, alguma coisa que faça parte da atividade principal dele, que pode ser afetado e que é uma coisa relevante para ele. E a gente sabe disso porque para esses pequenos a gente faz tudo, faz a contabilidade, sabe? A gente faz um planejamento de caixa para ele, entendeu? Ele é diferente do grande. O grande, você não vai fazer isso, mas você contribui com informações para que ele possa fazer o seu próprio desenvolvimento. É diferente o jeito, né? O grande você contribui e o pequeno talvez ele tenha uma dependência maior da sua estrutura, Exatamente. do seu conhecimento, né? E aí que a gente alerta. Por quê? Porque isso vai afetar o negócio dele. Para uns vai afetar positivamente, para outros não tanto, mas vai afetar o negócio dele de alguma maneira. Então ele tem que estar preparado para isso, né? Inclusive preparado porque dependendo de como isso vai se dar, que estou falando, a gente ainda não sabe exatamente, não temos aí, né, uma luz, temos um caminho, mas não sabe se exatamente vai ser aquilo. Isso vai afetar o bolso dele, por exemplo, no meu trabalho, porque provavelmente eu vou ter que trabalhar muito mais, eu vou ter custos maiores, entendeu? E isso vai afetar ele também. Então, ele tem que estar já atualizado, né, alerta sobre todas essas mudanças, né? E uma outra coisa que vale a pena lembrar, mas isso mais em relação às grandes também, que é outra coisa que a gente vem fazendo bastante, porque eu trabalho muito com combinações de negócios, com reestruturas, então eu faço muita assessoria para as empresas nesse termo, né? E, então, assim, alguns clientes nossos estavam querendo abrir, tipo, um CD de distribuição ali, aqui, tá, contando com benefícios fiscais. Eu, como consultora envolvida no planejamento, eu falo assim, não, a gente tem que começar a repensar tudo isso, porque agora, primeiro, que agora tudo vai ser no destino, então já vamos começar, já mudou uma grande por aí. Fora, outro impacto grande que a gente está tendo aí, que a gente tem que rever nossos valores, todas essas subvenções. Eu não sei se essa MP 1185 vai para frente ou não, mas o fato é que muita gente tem que repensar a questão das subvenções, se vai valer a pena, né? Porque a reforma vai afetar esse planejamento, a subvenção vai afetar esse planejamento, que é uma reestruturação operacional. Então, isso tem que parar e repensar tudo. Tá. Inês, você me permite fazer um gancho aqui nos pontos que a Ana trouxe? Porque quando a gente fala de período de transição, né, todos os especialistas, sem exceção, eles sinalizam para uma questão do aumento do custo de compliance no período de transição. Então, isso já é praticamente unânime dos especialistas com relação a isso. Por quê? Porque a gente vai conviver com 2 sistemas em paralelo, né, independentemente de qualquer outro impacto que a gente não preveja. E isso me vem em mente uma questão importante no ponto que a gente comentou sobre o planejamento, né? Então, quando a gente vai reportar para a matriz, ou enviar os nossos budgets, ou sinalizar a necessidade de investimento, mesmo que a gente não saiba quanto, eu acho importante a gente sinalizar que, sim, teremos um aumento do custo de compliance, pelo menos no período de transição. E outro ponto quanto mais customizados os sistemas que a gente tenha naquele planejamento que a gente falou, eu acredito que maior vai ser o impacto. Por quê? Porque um RP, por exemplo, de uma empresa que desenvolve e tem 1 milhão de clientes, ele consegue diluir o custo de atualização por todos aqueles clientes. O impacto para um contratante é muito menor do que para aquele outro prestador de serviço que ele tem
um nível de customização do sistema dele, da integração, do API, não importa como ele está te prestando aquele serviço, aquele nível de customização é muito alto. Então, o adquirente ele vai arcar com praticamente todo o custo de atualização. Então, quando eu faria, né, e trabalho dessa forma, quando eu estou montando o mapeamento de quais sistemas a gente utiliza hoje e consome na operação, classificar cada fornecedor com relação ao nível de customização que ele trabalha com você. Se o nível de customização dele é muito alto, provavelmente você vai ser muito impactado com o custo, porque ele vai precisar repassar para manter pelo menos a margem dele de subsistência, né, Ana? Não tem como. Agora, se é um RP, um outro sistema em que ele não é muito pouco customizado e ele é amplamente difundido no mercado, provavelmente o teu custo de atualização seja menor. Então, eu faria essas duas classificações dos fornecedores. Tenho mais duas coisinhas para trazer para você da palavra da Ana ali. A Ana falou bastante de budget, né? E nos outros episódios, a gente comentou um pouquinho sobre budget e a necessidade de trazer esse budget para um budget corporativo. Ele não é um budget da área tributária nem da área jurídica. Ele passa a ser um budget da área corporativa porque vai envolver todas as áreas, né? E um outro ponto que a Ana trouxe também muito interessante, que ela falou o seguinte: o cliente pequeno, ele pode ser fornecedor de uma grande empresa. E a gente que trabalha em grandes empresas, a gente sabe de um impacto que tem quando você recebe documentos que não estão conformes, processos que não estão conformes. Como que as grandes companhias podem se movimentar para também ajudar os seus pequenos clientes e até os seus pequenos fornecedores, de uma forma, ajudá-los a se estruturar também para atender melhor, para trazer os resultados que as grandes empresas precisam. Tem como as grandes empresas colaborarem neste processo junto aos seus clientes e fornecedores, fazendo uma corrente do bem, vamos chamar assim, né, para poder levar o conhecimento e levar a estrutura? Tem como se organizar para isso? Sem dúvida, Inês. Eu vejo cada vez mais os times trabalhando de uma forma colaborativa e tendo uma visão de ecossistema, né? A gente não... Primeiro, dentro da própria empresa, o departamento fiscal não trabalha sozinho. E quem não percebeu ainda isso está apanhando bastante, né, Ana? Com certeza, não trabalha sozinho. Precisamos ter um ecossistema de ganha-ganha. Eu gosto muito dessa expressão, né? De um ajuda o outro para que a cadeia como um todo gere valor para a companhia e todo mundo ganha no fim do dia, né? E extrapolando os muros, as fronteiras da empresa, e aí a gente fala da cadeia inteira de produção. Desde o fornecedor da matéria-prima até... Aí depende muito de cada estrutura da empresa, mas até a venda, né? A saída do produto final, distribuição, enfim. Quanto mais a gente trabalhar num sistema colaborativo em que umas empresas e uma cadeia sinalize para a outra quais as necessidades, o que é de fato relevante, o que não... eu entendo que nós ganhamos muito do ponto de vista de eficiência das ações e redução do custo de todo esse compliance, né? Sem contar no aumento da acuracidade das informações, né? Então, o que eu acho que na construção desse ecossistema de compliance é a pedra fundamental, é relacionamento, comunicação e networking. Não dá para deixar a obra na mão do empreiteiro e chegar lá no final e reclamar. Exato. Tem que acompanhar. Tem que acompanhar, Ana. Você acha que, mesmo as consultorias, é importante também que as empresas se posicionem, verifiquem como está o status, comecem dentro desse cronograma, se comunicar com as consultorias, com as empresas de outsourcing, para conseguir gerar um cronograma que permita essa colaboração, esse ecossistema? Com certeza, não tenho dúvida disso, né? Porque, como a Ana falou muito bem, né? Tudo isso reflete no negócio da empresa, entendeu? Então, você ter essa comunicação, inclusive comunicação é um dos pontos fundamentais aí, porque você vai ter que realmente conversar, ter uma conexão, uma colaboração muito grande, por exemplo, com todos os seus prestadores de serviço, principalmente se é um outsourcing da área fiscal, que está trabalhando nisso, né?
para fazer toda essa conexão com fornecedores, né, com o próprio, ou fazendo uma parte do processo, mas a comunicação é interessante, né, até para que tenha menos compliance. Porque, vê bem, você tem toda a tua cadeia de fornecedor. Se esses fornecedores, né, muitas vezes pode ser fornecedores grandes, mas, por exemplo, dependendo do perfil da empresa, a cadeia pode ser fornecedores menores. Ou até mesmo na parte da clientela, vai depender muito do perfil de cada empresa. Mas, por exemplo, você acha que o fornecedor emite uma nota errada, vai chegar para você. E aí, como é que você vai? Você entendeu? Você vai ter um transtorno ali que vai te fazer tempo custa dinheiro, você entendeu? Então, é toda uma questão ali, né? Até na emissão, né? Às vezes o cara não está muito bem assessorado, esse fornecedor pode até, de repente, fazer de uma forma indevida, te emitir uma nota, mas e aí, como é que faz? Entendeu? Então, esse relacionamento é bem importante, até para evitar compliance, na minha opinião, tá? Ter todo esse alinhamento, né? No meu caso, por exemplo, lá na empresa, eu tenho um alinhamento muito forte com as empresas que a gente atende. Praticamente, nossa, eu tenho empresas que eu atendo desde quando eu abri a consultoria, mais de 10 anos eu atendo a empresa. Às vezes eu até brinco com os meus clientes, às vezes eu conheço o cliente mais do que o pessoal que está na gestão hoje, porque quando eu comecei a trabalhar lá, né, atuando, né, era um gerente, era um diretor, aí saiu aquele gerente, saiu o diretor, saiu o coordenador, vem o outro, que vem outro, e eu continuo. O histórico está na sua mão. Não, mas acontece, é verdade. Muitas vezes, quando eu pergunto, poxa, por que tem essa situação? Eu falo, tem isso, por isso. Entendeu? Então, eu tenho essa comunicação muito forte, e isso ajuda demais para que o trabalho saia em conjunto. Porque esse mapeamento que você tem que fazer, se você tem um outsourcing no meio, né, você tem que fazer esse mapeamento junto com ele. O trabalho tem que ser conjunto para que a coisa dê certo, entendeu? Tá? Então, aí a Ana foi muito perfeita, né? E eu estou falando na posição dos meus clientes, mas eu também contrato outsourcing. Por exemplo, tem épocas, que nem agora, eu imagino que com essa reforma a gente vai precisar de um outsourcing danado. Porque um outro ponto que a Ana falou que é interessante, assim, às vezes o sistema conta muito. Então, se você tem um sistema que não é tão customizado, que você já compra com as parametrizações e não sei o quê, isso daí já vai te economizar de você ter que contratar uma mão de obra para fazer isso, porque em tese vem, mas é lógico, como tudo é novo, né? Então, você tem que verificar se realmente as parametrizações estão certas, porque eu já peguei erro em parametrizações de sistemas, né? Mas, de qualquer jeito, você vai ter que ter uma contratação de mais gente para poder te ajudar. Isso aí vai ser inevitável. Aí, essas pessoas que você vai te ajudar, sabe, como tudo é novo, todo mundo vai ter dúvida, vai ter que investir em treinamento para essas pessoas, entendeu? Então, você vai ter todo esse custo. Às vezes, até na parte quando eu presto o serviço, também, né? Porque dependendo do impacto, você tem que ir lá também fazer esse esclarecimento para a empresa. Então, tem toda essa relação que a Ana falou muito bem, dessa comunicação para que tudo dê certo e sempre focando nisso, né? Por exemplo, eu acho que quem vai sofrer mais é quem tem software muito customizado, porque basicamente o cara vai ter que redesenhar na unha o negócio, entendeu? E aí eu quero ver, isso aí vai ser bem complicado, né? Vai ser... Ana, no segundo episódio a gente fala bastante sobre relacionamento, sobre perfis de pessoas para ajudar a cuidar de tudo isso. Mas eu vou te pedir uma licença para eu abrir o meu baúzinho e lembrar de um projeto seu com um segmento que eu acredito que vai sofrer bastante dessa reforma. E eu falo isso porque a Ana fez um projeto maravilhoso há alguns anos com as transportadoras. A gente sabe que os transportadores eles vão sofrer bastante, porque o IBS eu acho que é o que mais vai trazer impacto. E a gente sabe que os transportadores, sejam os autônomos, sejam as pequenas transportadoras, até mesmo grandes transportadoras, elas tiveram muita dificuldade de se adequar a alguns processos, né? Então, eu vejo que é um setor, que é um segmento
em que a gente vai ter que ter bastante cautela e vai ter que ter bastante carinho, né, Ana, para poder ajudar nessa transição, considerando o fato de que o IBS ele vai trazer o ICMS, né, e o ISS para o mesmo local, a gente não sabe como é que vai ficar o CTE. Então, é um segmento que, do ponto de vista estrutural, ele vai sofrer um impacto bem considerável, né? E quando a gente pega segmentos como esses, né, segmentos de transporte, os prestadores de serviço, como você citou ali, numa industrialização por encomenda, para quem tem parte da sua industrialização, as empresas elas também precisam se preparar, talvez, para, na minha opinião, para convidar esses segmentos, setores tão importantes para o seu processo, né, para apoiar no sentido de que eu não sei mais do que você, mas eu posso te ajudar e você pode me ajudar também a fazer com que esse ecossistema funcione. Esse projeto aí foi interessante você ter lembrado disso, Inês. Você lembra de cada coisa, né? Porque eu e Inês trabalhamos juntas, né? A Ana não lembrava mais, ela já fez tantos outros. Mas foi um projeto muito interessante, porque justamente dependia desse relacionamento. Como é bom você ter um bom relacionamento com os É por isso que eu trouxe ele, funcionou super bem, exatamente por causa porque isso diminuiu o custo, isso ajudou na performance do prestador, no performance do tomador. Mas foi um trabalho muito grande, porque, na verdade, inicialmente ele começou com imposto de renda, porque eu sou mais uma pessoa do IR, né? Mas eu atuei muito em planejamento tributário, então, quando eu atuava em planejamento, aí planejamento você vê tudo. Envolve tudo. Envolve tudo, né? Mas o meu forte maior é contabilidade nacional, internacional e imposto de renda. E lembro que o projeto começou como se fosse um IR. Então, na verdade, a gente queria pegar esses transportadores e fazer um estudo tributário, tentar reduzir custos deles, né? E aí a gente viu que muitos daqueles transportadores poderiam ter outros tipos de reduções, né? Aí a gente acabou entrando no IR, fizemos um planejamento dos indiretos, só que o negócio começou a ficar tão forte que eu envolvi o pessoal da logística, que a gente fez um estudo também de como maximizar o próprio trajeto. E nesse lance de trajeto aí foi quando teve os créditos de carbono, porque a gente conseguiu eliminar toneladas de crédito de carbono, que a gente colocava uma maquininha que, além de reduzir o trajeto, ele conseguia dizer para mim o quanto de emissões, né, foi diminuído, né? Onde a gente conseguiu também os créditos de carbono na época também. Eu sei que foi um projeto interessante que, basicamente, ele se estruturou em cima de um bom relacionamento e de uma estrutura colaborativa, né, onde todo mundo ganhou, porque nós ganhamos, eles ganharam, entendeu? Então foi muito positivo, né? Eu ganhei até um prêmio, eu lembro que eu ganhei um prêmio lá por causa disso daí. Imagino. E Ana, esse é um excelente exemplo de como nós, profissionais de techs, temos que desenvolver essa habilidade de olhar para todos os aspectos, ou para a maior parte deles, né? Porque com a reforma chegando, todos aqueles site location, business plan, então toda aquela estrutura de negócio que foi única e exclusivamente baseada em benefício fiscal, vai precisar ser revista. Com certeza. Do ponto de vista de custo logístico, proximidade de mercado consumidor, proximidade de mão de obra qualificada, enfim, N outros fatores. Então, assim, esse é um excelente exemplo de que você já... A Ana é vanguarda, né? Ela já estava... A Ana já é formada nisso. Relacionamento, bom relacionamento com o fornecedor e bom relacionamento interno. Porque isso é essencial também. Porque a nossa área, que é uma área assim... É que eu sempre trabalho numa área mais estratégica, da parte tributária, mas é uma área que, para você ter resultado, e no caso agora da reforma tributária, para a gente ter resultado, e aí vai um pouco do que você também já falou, o relacionamento interno é importante, porque isso vai afetar todo mundo, vai afetar a área comercial, porque é preço de venda, vai afetar a área da indústria, toda a parte de custeio, toda a área de logística, né? Ou seja, praticamente a cadeia do supply chain toda, desde a entrada até a saída, ela vai ser completamente afetada.
entendeu? Então, você vai ter que ter um relacionamento interno. Nesses casos, geralmente quando envolve muitas áreas da empresa, é bom até ter um tipo de comitê, uma equipe multidisciplinar, né? Porque aí todo mundo contribui com aquilo que está afetando ali, para a gente ter toda a previsibilidade da questão. Então, o relacionamento é importante, interno e externo. Ana, então este é o momento da gente abrir as portas, acolher e ser acolhido, certo? E eu vou ser repetitiva aqui, porque nos outros episódios eu já falei isso, que a gente ia poder ficar aqui mais horas discutindo esse assunto, mas nosso tempo acabou. Então, o que vai acontecer? Só não acabou, ainda não acabou. Eu vou deixar vocês fazerem aí as considerações finais de vocês sobre essa participação, sobre esse episódio. Enfim, fiquem à vontade aí para fazer as considerações. Ana, quer começar? Posso começar. Adorei, Inês. Adorei, Ana. Um prazer estar discutindo esse tema tão interessante, novo para todo mundo. É uma construção, né? Não só pela questão da reforma tributária, mas um novo olhar que nos provoca a trazer um novo olhar para a nossa própria forma de interagir com clientes, fornecedores, dentro do nosso próprio grupo de trabalho, enfim. Então, é uma delícia essa conversa e realmente não tem resposta pronta, né, Inês? É uma construção e cada empresa tem a sua forma, a sua dinâmica de trabalhar, o seu sistema legado, o nível de budget. Então, são muitas variáveis e eu acho que é uma excelente oportunidade para nós profissionais de techs realmente fazermos a diferença e conseguir conectar essas áreas por meio da comunicação, que a Ana tanto reforçou. E aí eu acrescentaria e traria de novo a questão do planejamento, né? Eu sou muito data-driven, então, assim, acho que é muito importante a gente ter esse mapa claro, não só para nós, mas para todos os nossos stakeholders da empresa. E eu traria um último ponto que a gente acabou, que não deu tempo da gente comentar, mas o quanto esse cenário traz e reforça a questão das automações, da gente contar com as ferramentas de tecnologia para conseguir realmente avançar e sermos cada vez mais eficientes, parceiros do negócio. E é isso, e trazer uma nova versão para as nossas profissões e para o departamento tributário. Obrigada, gente. Obrigada, Ana. Ana? Bom, tudo que eu posso dizer é que eu adorei aqui a conversa, foi muito interessante, agregou bastante valor, né? Então, é sempre bom a gente repensar. Às vezes a gente está conversando com a Ana, aqui, eu já fiquei imaginando coisas aqui lá no meu dia a dia, acredita? Ela está falando, então a conversa é interessante por isso, porque ela agrega valor, né? E só reforça aí mais uma vez, né, apesar que pode ser que seja até repetitiva aí, Ana, mas realmente o planejamento ele é muito importante. Esse planejamento não é o pessoal de techs que vai fazer tudo sozinho, isso é uma equipe multidisciplinar, tem que envolver a cadeia da empresa toda, envolver também, né, até a questão externa, fornecedor, cliente, né. Então, assim, é uma construção de passo a passo, né? Outra recomendação que eu dou é cuidado com os budgets, né? Porque, de alguma maneira, a gente tem que ter uma certa previsibilidade disso, tá? Principalmente porque você tem compromissos de caixa, tem participações no lucro, tem uma série de coisas que envolve aí remuneração de acionista que você planeja através dos budgets, entendeu? E isso vai impactar bastante, né? E outra questão que eu chamo bastante a atenção também qualquer planejamento estrutural que a empresa está fazendo, diante não só da reforma tributária, dos tributos sobre o consumo, mas de tudo que está acontecendo na hora dos diretos, né? É bom parar e pensar, né? Realmente se vale a pena ou não, entendeu? Então, eu acho que é bom repensar isso seriamente, essas reestruturas, né? E acho que é isso, né, que eu faço o alerta, né, tá? Que realmente a equipe é multidisciplinar, reestruturas, budget, porque você tem compromissos. Então, deixo esse alerta para o pessoal e agradeço a todos, né, os ouvintes, agradeço a Ana, a Inês, pela oportunidade, eu amei, viu? Muito obrigada.
Obrigado, Ana. Obrigado, Ana. Obrigada a todos vocês. E a gente se vê no próximo episódio de Desculpe o Transtorno. Estamos abertos para a reforma. Obrigada. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer.